Mais uma vez, queria agradecer a todos os presentes, mas também agradecer a quem não pode estar presente, que é ao vice-presidente do IPCG, Duarte Calheiros, não é? Que teve umas questões familiares e tristes, mas e por isso não pode estar presente, por motivo de força maior, mas que é uma personagem muito importante neste processo de monitorização. Não queria deixar de realçar que este processo de monitorização é o primeiro, depois de uma revisão do código que demorou uns tempos e que foi um processo prolongado e que feito com muito cuidado, que foi a última revisão do código das sociedades. Eu não queria deixar também de começar por realçar e relembrar que todo este trabalho é o resultado de uma colaboração do IPCG com a AEM, porque este, no fundo, é um mecanismo de autorregulação em que as empresas também estão representadas e também participam. A CMVM, vejo ali o Juliano na primeira fila, também, no fundo, é um sponsor, sempre participante, mas que mantém o seu distanciamento em relação ao processo, mas que vai acompanhando em algumas alturas chaves. Por exemplo, agora que temos uma nova comissão de acompanhamento e monitorização, com novos membros, alguns desses membros têm que ter o aval ou a não oposição da CMVM. Portanto, todo este processo é um processo de colaboração entre várias instituições que permite que o produto deste relatório anual é, no fundo, um produto destas várias instituições também a colaborar, mas também da equipa da CAM. Temos ali o antigo responsável e a nova responsável, o Rui e a Mariana, que com também a ajuda do Arte e do Abel e de toda uma equipa, não sei se a Renata também está por aí, toda uma equipa que interage com as empresas e que são centrais para o processo de Comply or Explain, que é central para este tipo de, de processo. E eu gostava, mais uma vez, de relembrar que algumas empresas sentem que este processo é tão importante que publicam no seu relatório anual eh, o, o seu próprio, os resultados do seu próprio relatório. Ou seja, empresas que por acaso ainda não são, algumas delas associadas do IPCG, mas que esperamos que venham a ser em breve, veem neste processo uma tal importância que publicam com o relatório e contas, com o relatório anual, o resultado da monitorização. Ou seja, esta é uma forma que as empresas têm de realmente aferir quão avançados estão em termos de monitorização, de que forma é que estão a seguir os processos adequados ou não, e isso é muito importante e nós esperamos que mais empresas se juntem ao processo e que vejam o benefício deste processo, porque se virem o benefício deste processo, que para nós, IPCG, é óbvio, não é? Hum, É porque estamos a fazer um bom trabalho e vamos continuar a tentar trazer mais empresas para a monitorização e temos tido algum sucesso, mas para isto ter muito mais sucesso, ou seja, o sucesso que temos tido até agora, por enquanto ainda é frustrante, queremos ir mais longe. Mas eu agora vou dar a palavra ao presidente da AEM, ao professor Miguel Ataíde Marques, hum, e para que se comece então, e as pessoas que estiveram envolvidas neste processo possam explicar o que se passou durante este ano. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos que estão aqui e, em particular, a CMVM, aqui presente, e os organizadores deste evento, em particular o Instituto Português de Corporate Governance, nas pessoas do seu Presidente do Conselho Geral, o Dr. Pedro Rebelo de Sousa, do Presidente da Direção, o Professor João Moreira Rato, ambos meus queridos amigos. E queria também cumprimentar os intervenientes na Comissão de Acompanhamento e Monitorização, o seu presidente, o professor Pedro Maia, aqui presente, todos os membros da comissão de que eu faço parte e, portanto, tenho esse orgulho de fazer parte da comissão.
E depois dos cumprimentos eu gostaria de felicitar, e gostaria de felicitar a Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização, os seus membros, em particular o meu colega de direção, o Dr. Abel Ferreira, e também o grupo de trabalho que ajudou enfim, em todos os aspectos de tratamento de informação e que, em conjunto com a Comissão Executiva, fizeram o trabalho que está à vista, que é excelente. Eu gostaria aqui de relevar o facto de que este relatório, que já é o sexto que se publica, embora seja o primeiro no âmbito do novo Código Revisto, em 2023, portanto é a primeira avaliação que se faz, sendo este relatório de 2023, é a primeira avaliação que se faz no âmbito do Código Revisto, mas o que me parece aqui importante é que este trabalho de avaliação das práticas de governance em Portugal radica no caráter recomendatório do Código. Esse caráter recomendatório do Código saúda-se por duas razões. Primeiro, porque é o resultado de um esforço de autoavaliação. Lembro os tempos em que se discutia esta questão com a CMVM, e em que a CMVM permitiu que este código fosse elaborado, desenvolvido, acompanhado e monitorizado pela sociedade civil. E isso é um testemunho de autorregulação que me parece de salientar, até porque ele é invulgar. Assim como é invulgar, porque é uma exceção, o facto de, ao ser um documento de caráter recomendatório, ser verdadeiramente a exceção do mundo em que vivemos, de um excesso de regulação e de normatização. E, portanto, no fundo, estamos aqui numa área voluntária e, portanto, há que saudar também as empresas que voluntariamente desempenham, no fundo, e procuram a melhoria das suas condições de governance. Se não fosse este caráter recomendatório do código, seria inútil estarmos a fazer o trabalho de avaliação de práticas, assim como perderia completamente o sentido deste princípio de governance, que é o comply or explain. E, portanto, no fundo, estas características são, de facto, propiciadas pelo caráter recomendatório, assim como acontece noutras jurisdições, noutros mercados. Agora, não é menos verdade que esta margem de discricionariedade, de avaliação da recomendação, está-se a estreitar muito rapidamente e, sobretudo, em temas que são hoje a responsabilidade dos conselhos de administração, como a sustentabilidade, como o ESG, e que vêem, digamos, este campo de voluntaria, de prestação voluntária de informação e de desenvolvimento voluntário de políticas, cada vez mais no sentido daquilo que é obrigação e menos no sentido daquilo que se quer fazer. E, portanto, a preocupação que eu deixo quando se faz essa transição é que, pese embora o resultado positivo que resulta de uma normativização, se nós estaremos a caminhar também para um risco mais elevado de greenwashing. Aqui, neste caso concreto, eu gostaria também de evidenciar um aspecto que o professor João Moreira Rato acabou de referir, que é a boa, fecunda relação entre o Instituto Português de Corporate Governance e a Associação emitente, a Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, portanto a AEM. É um trabalho que tem vindo a ser feito desde o início, desde 2008, desde o primeiro trabalho de avaliação, e fazemos isto em conjunto em prol do desenvolvimento das boas práticas e da qualidade da Corporate Governance em Portugal. Eu devo dizer que a perspectiva que temos do lado dos mercados é que este trabalho é muito importante
pela visibilidade que dá ao mercado de capitais português. É bom que este trabalho seja divulgado internacionalmente e que seja publicado em inglês e divulgado proativamente internacionalmente, porque é, digamos, a forma que investidores internacionais, institucionais ou não, têm de poder captar a qualidade e evolução da governance em Portugal. E também é importante salientar que o âmbito deste estudo não se circunscreveu às empresas cotadas, empresas do PSI e depois das outras, mas também a empresas não cotadas, uma vez que temos cada vez mais cada vez um maior número de empresas emitentes de valores mobiliários que não estão cotadas, mas que fazem emissão de dívida. Esta colaboração, profícua entre o IPCG, e a AEM foi feita, de uma forma que assegura uma, monitorização independente, também de um trabalho objetivo e atempado. Nós estamos em novembro a apresentar, digamos, o resultado dos relatórios que foram publicados pelas empresas em março, abril, muitas vezes em forma escrita em maio. E, portanto, no fundo, temos aqui um trabalho rápido de resposta e eu queria também salientar esse aspecto e felicitar neste caso, a Comissão Executiva. Também, para terminar, não posso deixar de dar uma palavra, endereçar uma palavra às empresas cotadas, por 3 razões. Pelo seu compromisso, e vemos isso muito diretamente nos nossos associados na AEM, pelo compromisso que as empresas sempre demonstraram em apresentar as melhores práticas, os melhores standards internacionais de bom governo, muitas vezes até indo para áreas que não estão necessariamente cobertas naquilo que é o Código do Governo das Sociedades português, mas que estão muitas vezes contemplados noutros códigos. E, portanto, essa determinação de aparecer bem, aparecer como uma entidade ou como entidades competentes e preocupadas com a qualidade da sua governance. É também o facto de se terem feito um esforço rápido de adaptação às novas recomendações que aparecem neste novo código de 2023. E por último também a disponibilidade que mostraram e o apoio que sempre deram na realização deste estudo que está hoje a ser apresentado. Termino aqui, muito obrigado. E gostaria, numa nota pessoal, de pedir desculpa por ter que me ausentar, é porque eu tenho uma aula agora às 6h30, e é uma aula de mestrado na Católica, e enfim, dar aulas é uma coisa que os professores fazem. Muito obrigado. Em seguida temos a intervenção do presidente da Comissão de Acompanhamento e Monitorização, professor Pedro Maia. Boa tarde, eu começo por cumprimentar e pedindo o favor de me notarem os meus cumprimentos simultaneamente como felicitações que as merecem. O IPCG, na pessoa dos presidentes, seja do Conselho Geral, Dr. Pedro Rebelo de Sousa, seja da direção, professor João Moreira Rato, naturalmente a CMVM, na pessoa do Dr. João Liliane Ferreira, e a AEM, na pessoa do quase acabado de sair, do seu presidente, professor Ateide Marques, e também o Dr. Abel Ferreira. Naturalmente também cumprimento a CEM, a Comissão Executiva, vai se calhar cansar-se de ouvir elogios, mas tenham paciência, vai ter que ser, pelo trabalho magnífico que fizeram, seja a Mariana, que está aqui presente, e o professor Rui Dias, seja também naturalmente o Dr. Eduardo Calheiros, que infelizmente não pôde estar por razões pessoais. Eu vou dizer apenas algumas coisas e vou apenas tratar um pouco do assunto de alto. E gostava de convidar para que, com uma distância já de 6 anos, portanto, já vai à escola o exercício de monitorização, portanto, já tem essa idade, de olharmos um pouco para o que aconteceu, para, ao invés do que costumamos dizer, de que nós aprendemos com os erros, temos consciência de que também podemos aprender com as coisas que correm bem.
com os êxitos que temos, e eu acho que este é realmente um caso de êxito e devemos aprender com ele, sobretudo para percebermos o que é que aconteceu aqui, bem, para eventualmente podermos replicar noutros lugares, noutros espaços, noutros âmbitos, o que aconteceu aqui bem. O que aconteceu aqui, se eu bem vejo, e naturalmente está aberta à discussão e à controvérsia, à contradita, é uma espécie de, não propriamente de uma parceria público-privada, mas uma parceria público-privada com os independentes à mistura. Portanto, nós tivemos a CMVM, obviamente, como porta-voz de um interesse público na regulação do mercado, muito evidente. Tivemos interesses associados, que são os interesses veiculados pela AM, portanto, de emitentes, que obviamente têm os seus interesses e a sua visão sobre o que está aqui em causa. E depois tivemos uma entidade, que é o IPCG, que é, podemos designá-la de a sociedade civil, que conjuga ou concilia saberes, opiniões, que procurou sempre ter uma posição muito independente, e o professor António Gomes Mota, que nem todos veem, mas que está aqui presente e que merece o nosso aplauso e a nossa felicitação, porque teve realmente a capacidade de trazer o IPCG para este triângulo, deixando exatamente na posição em que deve estar, que é uma entidade terceira e independente, e que é capaz de uma forma estruturada e com os recursos adequados e com um processo adequado também, criar este resultado. E este resultado qual é? É uma coisa que também não se verá, penso eu, nas outras imagens, mas que é muito importante e que é muito impressiva. Nós hoje, 2024, novembro de 2024, estamos aqui reunidos numa sala, bastantes pessoas de emitentes, e o ambiente que tivemos antes da sessão foi um ambiente francamente bem disposto, animado, simpático, apesar de ser uma preparação para algo que tem que ver com a apresentação do relatório do governo. Eu penso que nem sempre foi assim. Isto é, eu penso que a perspectiva que os emitentes tinham sobre o que era cumprir uma um código de governo e fazer um relatório e depois sujeitar-se a uma certa monitorização, não era visto com este tom agradável, com este, de certo modo, quase entusiasmo. E, portanto, o facto de se ter feito um caminho que eu acho que se fez, de os próprios emitentes passarem a estar neste processo como sendo o seu processo também, e portanto não ser algo que lhes é imposto, mas uma coisa que é verdadeiramente sua também, não apenas sua naturalmente, mas também sua, é algo que é uma aquisição e que correu realmente bem. Correu realmente bem e acho que é um ganho, e é um ganho para a vida, nós termos criado um sistema de monitorização que é verdadeiramente, e não tomem como exagero de linguagem, impecável. E é impecável porque é tempestivo, nós estamos aqui a tratar hoje, é tecnicamente muito habilitado, nunca ouvi nenhum comentário dizer talvez não me tenham percebido bem ou qualquer coisa assim, tecnicamente muito habilitado, sério, independente, dialogante e, portanto, é verdadeiramente impecável. E, portanto, nós percebermos que tudo isto ajuda a credibilizar um processo e a criar este ambiente. E a pergunta seguinte, que é talvez aquela que mais relevo tem, num certo sentido, que é o que é que nós podemos tirar do que aconteceu, que é bom, para o futuro e para outras coisas. E eu acho que aqui nós temos uma grande resposta e um grande desafio a dar. Porque, na verdade, isto de que estamos a tratar é muito importante, mas tem um universo, ou melhor, tem tido até o momento um universo muito confinado. Nós sabemos que as sociedades cotadas são sociedades diferentes das outras, por muitas razões, pela dimensão, pelo impacto que têm, por muitas coisas, mas não são tão diferentes assim ao ponto de podermos dizer de que nada do que se faz nestas sociedades releva ou importa
em outras sociedades. A corporate governance não é uma coisa, não é um exclusivo das sociedades cotadas e muito menos é um exclusivo na sua relevância no tecido nacional. E, portanto, o grande desafio que nós temos pela frente é conseguir fazer um caminho idêntico ao que se fez nas sociedades cotadas. E se nós virmos bem, um passo já foi dado, porque na verdade as sociedades cotadas começaram a sua caminhada com uma legislação que obrigava a que houvesse um relatório de governo sobre um determinado código e adesão ao código. Portanto, houve esse caminho. As sociedades não tinham antes esse estímulo e passaram a ter por uma razão comezinha de que tinham que cumprir uma imposição legal. Fora das sociedades cotadas isso não existe, mas a verdade é que, se eu bem vejo, e eu nem sempre vejo bem, na verdade, mas se eu bem vejo, os fatores ESG e o impacto que antevejo que vão ter na sua, no seu acolhimento nas instituições financeiras, na concessão de crédito às empresas, na verdade vão induzir o tecido empresarial a adotar práticas de governance que sejam evidenciáveis, que sejam mensuráveis, que sejam constatáveis. E se eu bem vejo, as empresas vão passar a ter um interesse imediato, concreto, palpável em fazerem um caminho tal como as sociedades cotadas fizeram, mas obviamente um caminho adaptado porque é uma realidade diferente, embora a base seja a mesma e a base é a resposta. A corporate governance interessa e cria valor para as empresas, a resposta é sim, e portanto acho que o desafio que eu deixo aqui ao IPCG, que não precisava que lhe dissesse, obviamente, porque está mais recente disso, é de facto projetar o futuro com um âmbito e uma extensão na sua influência na corporate governance para lá das sociedades cotadas, que são muito importantes. Não tomem isto como menosprezo pela importância das sociedades cotadas de maneira nenhuma, mas que de facto precisamos e devemos, porque será um contributo, penso eu, muito importante para a economia, conseguirmos expandir o que correu bem aqui, adaptadamente para outras realidades e para um âmbito maior. E termino como comecei, com uma palavra de apreço e de viva felicitação, de congratulação mesmo, com o trabalho realizado neste exercício de monitorização. Muito obrigado pela vossa atenção. De seguida, temos a professora Fontes da Costa, Mariana Fontes da Costa, diretora executiva da Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização. Muito boa tarde a todos. Cabe hoje a honrosa e espero que não ingrata tarefa de apresentar os resultados do relatório anual de monitorização do Código Verde das Cidades, o IPCG, relativas ao exercício de 2023. Eu gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes, dirigindo um cumprimento institucional ao IPCG, na pessoa do Sr. Dr. Moreira Rato, à AEM, na pessoa do seu presidente Miguel Ataíde Marques e do meu colega da CAM, Pavel Sequeira Ferreira, à CAM, na pessoa do Sr. Professor Dr. Pedro Maia, e não posso deixar de renovar uma palavra de apreço institucional à CMVM, estando aqui presente o Dr. Juliano, pelo franco diálogo, colaboração e pelo respeito e confiança que tem marcado a relação da CAM com a CMVM ao longo destes 6 anos de monitorização. Deixo igualmente uma palavra muito especial aos interlocutores da CAM junto das empresas, com quem a CAM tem vindo a dialogar ao longo de todos estes 6 anos que acompanharam este processo de monitorização. Esse diálogo tem sido especialmente
vantajoso, tem sido especialmente rico, é para nós uma fonte inestimável de reflexão, de reforço de conhecimento, de compreensão mútua, ou pelo menos espero que mútua, e que tem contribuído em muito para o crescente aperfeiçoamento deste processo que hoje estamos aqui todos de alguma forma a celebrar com a apresentação do sexto relatório. Estou a andar para trás e agora estou a andar para a frente. Às vezes é preciso retroceder ligeiramente para ganhar então ânimo para continuar. Ora bem, este relatório foi elaborado pela Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização, foi concluído em outubro deste ano e foi aprovado no dia 12 de novembro de 2024. É, como já tem vindo a ser referido, o sexto relatório, portanto é o sexto ano que temos um exercício completo de monitorização, elaborado por referência ao sistema de monitorização que foi introduzido com o Código de Governo das Sociedades do IPCG no ano 2018 e, inicialmente, sob o leme majestoso e majestático do meu colega, Rui Pereira Dias. É, no entanto, o primeiro relatório que incide sobre a monitorização da versão do Código revista em 2023. À semelhança do que tem acontecido nos últimos 3 anos, foram objeto de monitorização 36 empresas, incluindo as 16 empresas que integravam em 2023 e integram hoje ainda o índice PSI, tendo aqui uma novidade pela integração de 2 empresas não cotadas, uma das quais pela primeira vez. Isto significa que, apesar de o número se manter constante, neste exercício, ao contrário do que aconteceu no exercício do ano passado, o universo monitorizado não foi constante. Houve ligeiras alterações e dessas ligeiras alterações nós não queremos deixar de realçar o facto de termos efetivamente uma empresa nova a ser monitorizada, empresa essa que, por não ser cotada, manifestou a sua adesão voluntária ao código do IPCG e a sua vontade de ser monitorizada no âmbito deste processo. Falo agora, julgo que em nome da CAM, dizendo que a CAM se congratula especialmente com este alargamento do universo das empresas monitorizadas a novas empresas não cotadas, que para nós não só se reputa como desejável, como é um sinal muito significativo da crescente consciencialização que as empresas têm para a relevância das boas práticas de governo societário no tecido empresarial português. A metodologia utilizada A metodologia utilizada foi semelhante aos anos anteriores. Tivemos, num primeiro momento, a análise dos relatórios do governo das sociedades de 36 emitentes, a cargo da CAM, com o apoio da equipa técnica. Desta análise decorreu a obtenção de resultados preliminares de monitorização, sob a forma de o que nós designamos das tabelas preliminares de monitorização, que são então enviadas a cada uma das empresas, seguindo um princípio de confidencialidade, para que depois se inicie então um período de interação entre a CAM e a equipa técnica e cada uma das empresas emitentes, no âmbito das quais são recolhidos e são tratados todos os contributos, seja verbais, em contexto de reuniões, seja por escrito que as empresas nos enviam e depois esses contributos são analisados, a CAM volta a reunir e desse diálogo decorre então a obtenção dos resultados finais de monitorização que foram comunicados, à semelhança dos últimos anos, às empresas em setembro. Fim deste período, iniciamos então a redação do relatório que agora aqui apresentamos e que se conclui, portanto, com a sua aprovação muito recente, no dia 12 de novembro de 2024. Permitam-me sublinhar que, de tudo o que aqui eu apresento, julgo que fica claro que este não é o trabalho de uma única pessoa, este é o trabalho de uma equipa que eu hoje tenho efetivamente a honra de aqui representar. E apesar de não estar aqui presente, ou até se calhar, sobretudo, não estando aqui presente, cabe-me sublinhar o papel absolutamente fundamental, a orientação segura, sábia, a dedicação que tem o Dr. Duarte Calheiros, na qualidade de Presidente da CAM, a todo este processo. É verdadeiramente uma honra trabalhar e aprender com o Dr. Duarte Calheiros. Além disso, tenho também o gosto de partilhar esta missão com o Dr. Abel Sequeira Ferreira, com o meu colega de infância, Rui Pereira Dias,
com a doutora Renata Melo Esteves, que está aí também, que juntamente com o Nuno de Veza Neto integram a Comissão de Coordenação dos Trabalhos de Monitorização. Estes trabalhos são ainda, ou contam ainda com o apoio de uma equipa técnica alargada, composta pela Ana Jorge Martins, que também está aqui presente e a quem deixo um sincero agradecimento, pela Francisca Pinto Dias e pela Mariana Leite da Silva. Os trabalhos são sempre acompanhados de forma próxima pela Comissão de Acompanhamento e Monitorização do Código de Governo das Sociedades, aqui representada pelo seu presidente, o professor Pedro Maia. E agora vamos ao que interessa. Relativamente ao exercício de 2023, a percentagem global de acolhimento da totalidade das sub-recomendações do Código foi de 87%. Esta percentagem sobe para 94% no universo das empresas que integram o índice PSI. Fazendo uma análise comparativa, e porque o processo é sempre mais rico nesta visão comparativa do que fomos ganhando e do que fomos aprendendo ao longo dos 6 exercícios que agora completamos, por referência ao ano passado, houve uma melhoria de 4 pontos percentuais no universo global das empresas monitorizadas face a 2022. Passamos, portanto, de uma taxa de acolhimento de 83% para 87%. Permitam manifestar uma curiosidade, de 2021 para 2022 a melhoria foi exatamente igual, de 4 pontos percentuais no universo global das empresas monitorizadas. Ao nível do PSI, temos uma estabilização que se traduziu num ligeiro decréscimo de 4 décimas no universo das empresas que integram o PSI e que, como nós apresentamos os resultados à unidade, se traduziu numa taxa este ano, numa percentagem de 94%. É a opinião da CAM que estes números refletem um período de crescente estabilidade e maturidade no processo de monitorização, sendo que este exercício em particular foi marcado por 2 fatores que nos parece que terão sido especialmente relevantes nos resultados que atingimos. Por um lado, houve uma necessidade de adaptação das empresas monitorizadas às novas recomendações que resultaram da revisão de 2023 do Código de Governo das Sociedades. Por outro lado, e como manifestei, houve algumas alterações, ainda que ligeiras, ao universo monitorizado, seja ao nível do universo global das empresas monitorizadas, seja ao nível da composição do PSI. Focando-me nas recomendações mais acolhidas, dizer que é a primeira vez que temos um gráfico em forma de lua cheia, não porque seja a primeira vez que temos 10 recomendações com 100%, eu pensei que era, mas efetivamente o que acontece é que nós só passamos a fazer este gráfico a partir de 2020 e, portanto, anteriormente não tínhamos gráfico, tínhamos recomendações. Mas este ano temos efetivamente as 10 recomendações, e são 10, exatamente, com 100% de acolhimento. São elas. Aqui está. Elaboração de atas das reuniões dos órgãos de administração e de fiscalização e das suas comissões internas. Divulgação no sítio da internet da sociedade da composição, número de reuniões anuais dos órgãos de administração e de fiscalização e das suas comissões internas. A não delegação pelo órgão de administração de poderes no que respeita à definição da estratégia e das principais políticas da sociedade, assim como de matérias que devam ser consideradas estratégicas em virtude do seu montante, risco ou características especiais. Fixação das remunerações dos membros do órgão de administração e de fiscalização e das comissões da sociedade por uma comissão de remunerações ou pela Assembleia Geral sob proposta da Comissão de Remunerações. Liberdade para a Comissão de Remunerações decidir sobre a contratação pela sociedade de serviços de consultoria necessários ou convenientes para o exercício das suas funções, naturalmente dentro das limitações orçamentais da sociedade, e a instituição de uma função de gestão de riscos, identificando os principais riscos a que a empresa se encontra sujeita, assim como os procedimentos de monitorização visando o seu acompanhamento. Numa nota menos otimista, mas não menos importante, as recomendações menos acolhidas. Temos também, pela primeira vez, taxas de não acolhimento que começam nos 50%, o que significa que, e este sim é o primeiro exercício desde 2019, que não temos nenhuma recomendação com uma taxa de acolhimento inferior a 50%. São elas: a existência de uma comissão especializada em matéria de governo societário e de nomeações dos membros dos órgãos sociais, a designação pelos administradores independentes de um coordenador, e quanto a esta permitam-me fazer uma nota, porque este valor não reflete, na nossa opinião, inteiramente a realidade.
porque esta recomendação só se aplica nos casos das empresas que não têm um presidente do órgão de administração independente. Ora, essas empresas representam 25% do universo das empresas monitorizadas, o que significa que esta taxa de 50%, na verdade, em termos de acolhimento material da recomendação, é muito superior, até porque poderíamos dizer que esta prática do presidente do órgão de administração independente, de alguma forma, até suplanta a rácio da recomendação associada à nomeação de um coordenador dos independentes. Existência de uma comissão de acompanhamento e apoio às designações de quadros dirigentes, a aprovação pelo órgão de administração do regime do exercício por administradores executivos de funções executivas fora do grupo, a existência de um número não inferior a 1/3 de administradores não executivos que cumpram os requisitos de independência, o diferimento de parte significativa da componente variável da remuneração dos administradores executivos por um período não inferior a 3 anos, a promoção pela sociedade de que as propostas para eleição de membros dos órgãos sociais sejam acompanhadas de fundamentação sobre a adequação à função a desempenhar, a existência de uma comissão especializada ou de comitê composto por especialistas em matéria de risco. Esta é a única recomendação nova que integra a lista das menos acolhidas. Não devo, no entanto, deixar de salientar que atinge um acolhimento de 94% nas empresas que integram o PSI. A definição pelo órgão de fiscalização dos procedimentos de fiscalização destinados a assegurar a independência do revisor oficial de contas. Quanto às recomendações cujo acolhimento mais subiu, falamos de promoção pela sociedade, de que as propostas... permitam-me só uma nota, este foi um ano especialmente difícil no que diz respeito à comparação de resultados, porque houve uma revisão do código e, portanto, a escolha que a CEM fez foi de incluir apenas para efeitos de comparação e de forma a garantir o total rigor dos resultados. A escolha que fizemos foi incluir apenas para efeitos de análise das recomendações cujo acolhimento mais subiu, aquelas que permaneceram totalmente inalteradas, aquelas que sofreram alterações meramente formais e aquelas que, tendo sofrido alterações substantivas, elas traduziram na prática apenas na inclusão dos elementos que já constavam da nota interpretativa número 3 e, portanto, não tiveram qualquer impacto no critério de monitorização, o que significa que não sofreram aqui qualquer impacto material em termos de comparabilidade. Tendo isto presente, e por isso é que temos aqui 6 e não as 10 habituais, tendo isto presente, falamos de promoção pela sociedade, de que as propostas para a eleição dos membros dos órgãos sociais sejam acompanhadas de fundamentação sobre a adequação à função a desempenhar, passou para 68%. A avaliação e pronúncia do órgão de fiscalização sobre a política de risco, previamente à sua aprovação final pelo órgão de administração. A divulgação no sítio da internet da sociedade dos regulamentos das comissões internas. A não adoção de medidas que determinem pagamentos ou assunção de encargos pela sociedade em caso de transição do controle ou mudança da composição do órgão de administração e que se afigurem suscetíveis de prejudicar o interesse económico na transmissão das ações e livre apreciação do desempenho dos administradores. O estabelecimento de mecanismos para garantir que seja permanentemente assegurado aos membros do órgão de administração e de fiscalização o acesso a toda a informação necessária para a avaliação do desempenho, situação e perspectivas de desenvolvimento da sociedade, a aprovação pelo órgão de administração do regime do exercício por administradores executivos de funções executivas fora do grupo. Note-se que esta pertence simultaneamente à lista das menos acolhidas, mas também à lista daquelas cujo acolhimento mais subiu de 2022 para 2023. O órgão de fiscalização como destinatário dos relatórios realizados pelos serviços de controle interno e a competência do órgão de fiscalização para propor a remuneração do revisor oficial de contas e zelar para que sejam asseguradas as condições adequadas à prestação de serviços por este. Perante este quadro, o que entende a CEM poder concluir? Primeiro, à semelhança do que já se verificou nos anos anteriores, tem-se assistido a uma progressiva melhoria qualitativa ao nível da informação prestada nos relatórios do Governo quanto às práticas adotadas, o que é muito relevante para o nosso exercício e para a capacidade que nós temos de efetivamente fazer a monitorização. Em termos de
de resultados relativos a 2023, dizer que a adaptação das empresas monitorizadas às novas recomendações que resultaram da revisão de 2023 do Código Verde das Cidades foi, no geral, pareceu-nos bem-sucedida. Aliás, o capítulo primeiro, que foi um dos capítulos introduzidos com a revisão, foi aquele que, no geral, teve a maior percentagem global de acolhimento, com 93% de acolhimento. Curiosamente, e apesar deste facto, nenhuma das recomendações que integram o capítulo primeiro está entre as recomendações mais acolhidas e, conforme já referi, existe uma recomendação resultante da revisão de 2023 que integra as menos acolhidas. Existe uma sobreposição plena entre as recomendações mais acolhidas em 2022 e em 2023 e existe uma sobreposição parcial de cerca de 70% entre as recomendações menos acolhidas em 2022 e as recomendações menos acolhidas em 2023. E podemos efetivamente, ao fim de 6 exercícios, começar a tirar conclusões em termos de padrões de referência quanto às matérias do código que eventualmente poderão suscitar estas análises. Não obstante essa sobreposição parcial de 70%, e este parecendo-nos um elemento muito relevante, verificou-se que em todas as recomendações que integravam a lista das recomendações menos acolhidas, simultaneamente em 2022 e em 2023, houve uma subida, às vezes de 1 ponto percentual, mas em todas houve uma subida na percentagem global de acolhimento. Isto indica-nos que há, efetivamente, parece-nos aqui um espaço ainda de crescimento ao nível do processo que está em curso e que este processo de monitorização está ainda num período crescente de acomodação e de adaptação por parte das empresas. Assim, e a título de conclusão, os resultados obtidos permitem-nos concluir que, a par das evoluções que se têm vindo a registrar desde o início do processo, já em 2018, existe ainda espaço para continuar a percorrer um caminho de consolidação das boas práticas de governo das sociedades em Portugal e que esse percurso tem efetivamente vindo a ser traçado de forma tendencialmente estável e consolidada pela generalidade das empresas monitorizadas, num diálogo que esperamos continue a ser profícuo entre a monitorização e as empresas imitantes. Muito obrigada pela atenção. Podemos passar ao debate. Muito boa tarde a todos. E tenho aqui o gosto de ter comigo o Rui Pereira Dias, membro da Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização, o Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da AEM, e o Juliano Ferreira, membro do Conselho de Administração da CMVM. Obrigado aos três. E a começar pelo Abel. Como acabámos de ver, mesmo com a revisão que foi feita em 2023, tivemos aqui uma subida no grau de acolhimento, que é sem dúvida positivo, mas isso significa também que em futuras revisões este exercício pode ser mais exigente? Muito obrigado. Deixem-me só deixar uma palavra de solidariedade ao Duarte Calheiros e reforçar a importância do Duarte como presidente da CAM em todo este trabalho que tem sido realizado ao longo destes anos e também é muito naquela melhoria de espírito que o professor Pedro Maia há pouco referia. O exercício de revisão de 2023 já foi bastante exigente. Na verdade, ao fazer uma alteração bastante profunda na sistemática e estrutura do código, ao rever um conjunto de recomendações no sentido de as tornar mais claras, mas ao mesmo tempo também mais exigentes, porque menos suscetíveis de espaço de manobra de interpretação. E ao incluir temas novos que não estão ainda suficientemente maturados e estabilizados, eu julgo que será a convicção partilhada de que o código se tornou mais exigente. Curiosamente, talvez um pouco ao contrário do que seria a nossa expectativa, os resultados não se reduziram. Exato. E Na surpreendeu verdade, bom desempenho. na Surpreendeu. verdade, nós tínhamos uma certa expectativa de que, tratando-se de um período de adaptação, pudesse existir uma maior dificuldade. Uhum. E a verdade é que as empresas fizeram um esforço absolutamente notável. Num espaço de tempo muito reduzido,
também porque o processo foi muito acompanhado e muito conversado e houve muito diálogo e, portanto, tiveram tempo para antecipar aquilo que seriam as suas necessidades e a sua preparação prévia, mas ainda assim, em termos designadamente de produção dos relatórios, num espaço de tempo curto, conseguiram trazer aos relatórios evidência do acolhimento das recomendações. E parece-me importante, em relação a esse aspecto, enfatizar que as empresas não fazem os relatórios para que a Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização os leia e depois um dia cheguemos aqui todos a fazer uma apresentação de resultados. As empresas fazem os seus relatórios porque os investidores precisam dessa informação e esses relatórios são dirigidos aos investidores. E, portanto, quando há pouco a Mariana dizia que, de facto, nós temos assistido a uma melhoria significativa, constante, anual, da qualidade da redação, da explicitação e da clareza dos relatórios, esse é um valor acrescentado que trazemos ao mercado português e aos investidores. E, portanto, respondendo diretamente à pergunta, eu julgo que qualquer exercício futuro de revisão tornará inevitavelmente o código mais exigente. Parece-nos, pela experiência deste ano, que as empresas estão perfeitamente preparadas, conscientes e empenhadas em dar resposta a esse eventual aumento de exigência. E parece-nos também que é extraordinariamente importante nós termos presente sempre que o Código de Governo das Sociedades não é sequer o epicentro do governo das sociedades na prática, no dia a dia das sociedades. Ele faz parte de um quadro regulamentar que inclui o Código das Sociedades Comerciais, que inclui o Código dos Valores Mobiliários, e, portanto, é nesse quadro, hoje muito aumentado, exorbitantemente aumentado, injustificadamente aumentado por todo o tsunami legislativo da área do ESG e da sustentabilidade, e, portanto, é nesse quadro que as empresas têm de se mover e o esforço e o trabalho que realizam relativamente ao Código de Governo das Sociedades acaba por refletir esse esforço e esse trabalho que diariamente realizam relativamente a todo este quadro regulatório. Rui, quer fazer algum comentário também a esta questão desta evolução positiva Sim, que acabou por existir, apesar deste aumento de exigência? sim. Eu estou um pouco cansado de ouvir falar de coisas boas e bonitas do exercício, não é? Quase que não precisa ser aqui seja à vontade e dizer mal do próprio exercício, embora não consiga encontrar muitos pontos para isso. Onde é que eu posso ver pontos de evolução, pontos onde se pode melhorar? Enquanto a Mariana falava, eu fazia aqui um boneco para mim próprio, em que, no fundo, colocava o Código de Governo das Sociedades ali num centro, de certa forma apertado, por um lado, pela lei, a lei imperativa, a lei que tem que se aplicar, a lei que tem que regular os aspectos verdadeiramente importantes e em relação aos quais não se pode deixar à liberdade das empresas a decisão sobre o que fazer ou não fazer. E do outro lado, a liberdade das empresas em definirem os seus processos, as suas práticas e não ficarem compartimentadas por regras externas. E, portanto, eu acho que o código, a evolução do código pode, por um lado, ser diminuída, cortada pela imposição da lei, que cresça, e deve sempre ter um cuidado na evolução futura sobre o código, sobre se vale a pena criar novas exigências, se isso faz sentido, se isso contribui para os objetivos de regulação do mercado, de proteção dos investidores, enfim, de melhoria da governance em geral. Acho que essa reflexão tem que estar sempre presente. Eu acho que o código já teve no passado um papel muito importante, de uma forma muito interessante, de prever recomendações que depois acabaram por ir parar à lei. Lembro-me das questões relativas a transações com partes relacionadas, que estavam numa forma na lei, no código, que esteve atento, graças aos seus autores materiais, aos desenvolvimentos europeus que já surgiam relativamente a diretivas que estavam em preparação. Isso acabou por passar para a lei e, por isso, naturalmente, o código teve que se esvaziar aí. Isso faz sentido, que desapareça aí a intervenção do código
quando isso acontece. Isso é bom porque as empresas já estão preparadas, na verdade. Exatamente, tem essa Exato. vantagem. O que também não deve ser lido como um incentivo a que o código faça experiências para, por aquilo que acha que vai aparecer na lei. Portanto, aquilo que se acrescenta ao código tem que ser muito bem ponderado, e eu acho que alguns pequenos passos que nós fomos dando na última revisão são importantes nesse sentido. Por um lado, novas recomendações relativas ao tema da sustentabilidade, o ESG, que já foi aqui falado. Eu acho que é importante começar a haver essa atenção das empresas a estes temas. Enfim, não temos que ser nós, não tem que ser o código a dizer às empresas para estarem atentos, mas é bom que no seu reporte o próprio código também incentive que esses temas sejam tratados. E também o tema da inteligência artificial, que também já foi objeto de uma recomendação muito, enfim, muito informativa na perspectiva das empresas dizerem o que fazem ou não fazem. O que contribui, e creio que a Mariana pode confirmar isso, para que na interação que fomos tendo com as empresas tenha sido muito útil, se tenha verificado como algumas colocaram essa questão na agenda, e pela primeira vez em termos de terem que explicar o que é que fazem, o que é que não fazem. Isso é algo também de muito útil do código, é pôr as empresas às vezes a Refletir. exatamente, a refletir e a dizerem externamente aquilo que fazem. Temos um dos feedbacks que eu mais me orgulho nestes anos de trabalho da Comissão é essa resposta das empresas dizendo que nós ainda não tínhamos pensado nisto e tivemos que pensar para efeitos deste exercício. Uhum. Juliano, enfim, não sei se quer fazer um comentário aos resultados do exercício de monitorização, mas a questão que eu tinha para lhe fazer era mesmo como é que a CMVM avalia a forma como tem funcionado este modelo de autorregulação que de facto é raro em Portugal. André, muito obrigado. Antes de mais, queria também associar-me às felicitações por todos quantos contribuíram para este resultado, para este sexto relatório, que de facto reflete também aquilo que foi o sucesso de um modelo de governo da monitorização e da supervisão definido em 2018 e que tem de facto mostrado os seus frutos. Agradeço também ter ficado para o fim, não queria ficar no meio do Rui e do Abel, precisamente por isso a MVM não está no meio do processo. Isto foi intencional, a ideia da criação de um modelo com autonomia da autorregulação face à supervisão, o que não significa desligamento da supervisão, muito pelo contrário, há um acompanhamento, e porventura se calhar a melhor ideia até é de colaboração, que também já aqui mencionada, ou complementaridade. E portanto a forma como a CMVM olha para este exercício e para o percurso que tem vindo a ser feito é de facto com o sentimento de que a decisão tomada lá atrás foi a correta. Esta complementaridade de facto traz valor acrescentado para o processo, traz valor acrescentado para as empresas e, pegando aqui numa ideia que o Abel referiu, traz também valor acrescentado para os investidores, para os acionistas e para todos os stakeholders. É importante ter presente que de facto estes relatórios não são nem para a monitorização, mas também não o são para a CMVM. Aliás, muitas vezes quando se diz que determinada empresa comunicou à CMVM determinada informação, o que na verdade se quer dizer é que comunicou com os seus acionistas, com os seus investidores, comunicou com o mercado, com os stakeholders, e isso é de facto o mais importante, é garantir que este é um meio de comunicação com um escrutínio que resulta da própria autorregulação, sem que a CMVM esteja desligada do processo, porque lhe compete garantir também a qualidade da informação, e portanto temos hoje um quadro bastante completo de interrelacionamento entre aquilo que é, se quisermos, a iniciativa privada e a componente da supervisão pública, que não sendo o padrão a nível internacional, tem dado bons resultados e pode potencialmente ser exportado para outro tipo até de áreas de supervisão, mas isto para dizer que de facto vemos como muito positivo o processo e o caminho elaborado até aqui. Portanto, para a CMVM este modelo de autorregulação é para manter. Neste cenário, neste contexto, com estes resultados, não há motivo para se questionar o caminho feito e para se colocar em cima da mesa outras opções. Uhum. Abel, volto a si para fazer uma questão sobre uma das recomendações, ou sub-recomendações, que tem acolhimento mais baixo, enfim, que é uma velha questão, tem a ver com a existência de um número não inferior a um terço de administradores não executivos
que cumpram requisitos de independência. Este tema em particular e a área da fiscalização do órgão de administração é daquelas que ainda requer de facto progresso. O que é necessário para haver aqui um maior acolhimento nesta área? A Mariana apresentou-nos um conjunto de números e muitíssimo bem, esses números têm a ver com a realidade global, ou seja, com o universo das 36 empresas analisadas. Permitam-me, contudo, que olhe para os números do PSI em particular. E nos números do PSI nós temos 44 recomendações com um grau de acolhimento de 100%. Se colocarmos a fasquia nos 90%, nós temos mais de 2/3 das recomendações com um grau de acolhimento no PSI superior a essa fasquia. E se olharmos, por seu lado, para aquilo que parece ser um grau de acolhimento mais baixo, que eu colocaria em termos de fasquia nos 60%, nós encontramos no caso do PSI 4 recomendações. 3 delas têm a ver com assuntos relacionados com comissões e uma tem a ver com o tema da independência. Ora, precisamente, e por isso é que eu falo nestes números, aquilo de que estamos a falar é de realidades que, não sendo inamovíveis, não sendo matéria de dogma, são suscetíveis de discussão. Não é por acaso que, existindo este nível de acolhimento na generalidade, na quase totalidade das recomendações, depois existe um acolhimento um pouco mais baixo relativamente a algumas. É porque, de facto, na matéria das comissões e na matéria da independência, a discussão continua a decorrer. Não existe evidência empírica evidente de que a existência de mais administradores independentes, formalmente independentes, ou a existência de mais comissões ou de determinado tipo de comissões contribua efetivamente para um melhor governo societário ou para uma melhor criação de valor para as empresas e para os investidores. É isso então que E, leva portanto, as empresas E, a. portanto, o que acontece nestes casos concretos é que, de facto, há empresas que muito saudavelmente o explicam, o afirmam e o discutem, designadamente nas reuniões que têm com a CAM, em que manifestam as maiores dúvidas quanto à bondade daqueles mecanismos. Mas, quer Na dizer, maior parte dos a casos, princípio, a independência dos administradores não executivos seria um fator importante na fiscalização da sociedade, na maior parte em teoria. Na maior parte dos casos, na verdade, estas empresas até têm mecanismos que logram atingir os mesmos objetivos. São, contudo, mecanismos que, do ponto de vista da objetividade da avaliação, não podem ser aceitos como um explain comparável ao acolhimento. E, portanto, essa é, digamos que, a principal razão de ser. E quando se diz, bom, há aqui espaço de manobra e de progresso, eu diria, há aqui espaço de manobra e de progresso também para discutir e rediscutir o conteúdo das próprias recomendações, no sentido de tentar que elas se tornem em si mais úteis e mais criadoras de valor, permitindo que também as empresas a elas adiram mais facilmente com critérios de racionalidade de negócio, de racionalidade económica e principalmente de racionalidade relativamente àquilo que são as exigências dos investidores. Porque um dos problemas que muitas vezes temos, nós em Portugal com o nosso código, mas noutras geografias com outros códigos, incluindo aqueles que normalmente olhamos como sendo os mais sofisticados, que é o caso do inglês ou do holandês, o que muitas vezes acontece é que, de facto, o conteúdo dos códigos não bate certo exatamente com aquilo que os investidores mais experimentados, mais importantes, ou, por exemplo, os proxy voters valorizam. E, portanto, temos que ter isso em conta. É uma discussão que existe desde antes de 2018, que tem permanecido e tem continuado, que a Comissão de Acompanhamento e Monitorização tem tido a oportunidade também de discutir aprofundadamente, que a Comissão Executiva tem discutido aprofundadamente, que a AM e o IPCG têm discutido e vão continuar a discutir aprofundadamente,
E, portanto, há aqui, de facto, dois temas que têm a ver com estas matérias, que são as matérias da existência de comissões para um determinado conjunto de objetivos e com esta questão dos administradores independentes, e eu volto a dizer, formalmente independentes, porque ninguém põe em causa a mais-valia dos administradores materialmente independentes. Saber quais são os materialmente independentes e quais são os formalmente independentes e como é que depois se faz esta separação e como é que conseguimos operacionalizar na prática a existência e a composição destes órgãos, é aí que de facto se torna É um mais difícil. desafio. Rui, enfim, hoje já aqui foi mencionado, inclusive pelo Dr. Pedro Maia, esta ideia de se tentar levar o Código das Sociedades Comerciais a mais empresas, inclusivamente empresas que hoje não têm títulos admitidos na Bolsa. Como é que se pode fazer esse alargamento? Eu acho que aí o IPCG tem já feito um trabalho nesse sentido. O João Moreira Rato tem estado muito envolvido nisso, e os outros membros da direção. Nós temos acompanhado, isso não é propriamente uma competência do nosso lado na Comissão Executiva, mas naturalmente acompanhamos essa evolução. É evidente que há empresas, temos que ter noção da realidade em que vivemos, não é? Aquilo que o Abel, de certa forma, diz, por exemplo, em relação aos independentes, é, sem o dizer, também um pouco o reflexo de um tipo de concentração de capital que nós temos em Portugal que leva a que esses tipos de sistemas normalmente conduz a que haja menor sensibilidade para os temas de independência. Rui. Claro que também, talvez para relativizar um pouco esse resultado, há outros resultados muito importantes na perspectiva da relação interorgânica entre os vários órgãos da sociedade que são positivos. Há uma recomendação que tem crescido muito, que foi muito debatida até com as empresas, né, em fase ainda de, de, de revisão do código, que promove a interligação entre o órgão de fiscalização e o órgão de abstração no momento de definirem as suas políticas de risco, e até de debater a sua estratégia. Esse é o ponto mais polémico sempre, mas há esses instrumentos de procurar incentivar que os órgãos falem um com o outro, sendo que esse órgão de fiscalização já tem membros independentes nas sociedades cotadas, e já exerce uma função, lá está, fiscalizadora muito importante. Portanto, nós temos empresas muito diferentes entre si. Temos estas empresas com estas características, mesmo as cotadas em Portugal, têm uma grande concentração de capital em grande parte delas. Agora, quando nós vamos para as empresas que não estão cotadas, como dizia o professor Pedro Maia, não há assim, há muitos pontos de contacto entre essas empresas e as empresas que estão cotadas. E, portanto, há claramente pontos em que a governance dessas empresas, muitas empresas portuguesas muito sofisticadas, mas que não estão cotadas em bolsa, que podem beneficiar de fazer esse exercício de reflexão, e verem quais são as suas práticas e, portanto, procurarem fazer um contraste entre as suas práticas e aquilo que está no código. Portanto, eu vejo com muito bons olhos essa dinâmica que existe hoje no IPCG de procurar incentivar que outras empresas também participem neste processo, porque isso, no fundo, é uma forma de a sociedade civil contribuir para que as empresas melhorem a sua governação. Portanto, é uma forma muito soft, mas que pode ter. Gestão, não é? Exatamente. Capacidade de atrair investimento. Exatamente. Faria sentido, hipoteticamente, criar um nível de um código mais simples que pudesse ser aplicável a empresas mais de média dimensão? Essa é uma pergunta difícil, porque há vantagens e desvantagens de ir por esse caminho. Há uma desvantagem grande de complexidade, não é? De criação de outros instrumentos. Já no passado houve tentativas, muito no início do IPCG houve uma primeira tentativa de criar um código com essas características. Hum, eu, se tivesse que decidir assim na hora, eu tenderia a dizer que há que olhar para o código como ele está, e depois ter a sensibilidade de entender que algumas das recomendações não fazem sentido para empresas mais pequenas e tomar esse como um padrão. Hum,
se, se porventura houvesse do lado do mercado uma procura por um instrumento desses, eu creio que se poderia fazer essa reflexão, mas não vejo do lado das empresas essa pulsão. Eu creio que o primeiro passo estaria em ver as empresas que estão em boas condições de, não sendo cotadas, aderirem ao código e ser esse o trickle down. Nível de exigência feito que ele tem atualmente. Exato. Uhum. Juliano, como é que a CMVM olha para os resultados destes exercícios de monitorização e os incorpora na sua atividade de supervisão? Enfim, que valor é que este exercício traz para a CMVM? André, antes de ir a este ponto, se me permitir entrar também Claro que neste sim. último, apesar de ser para um alargamento para entidades não supervisionadas pela CMVM, eu acho que há aqui duas notas importantes que gostaria de partilhar. Uma para realçar um aspecto que o professor Pedro Maia também mencionou antes, é que com a evolução daquilo que são as exigências associadas ao ESG e teremos novas exigências a curto prazo, de facto o tema deixa de ser o tema do governance como elemento do ESG, agora para aquilo que nos interessa, deixa de ser um tema que interessa só às cotadas como algo isolado de tudo aquilo que é a sua cadeia de valor. Cada vez mais aquilo que são as melhores práticas das empresas terão de ser também repercutidas ou escrutinadas pelas grandes empresas, em particular pelas Elas são as pelas mesmas, cotadas em relação às demais. Portanto, esta é uma preocupação que hoje em dia já não é só das sociedades cotadas. Mas isto abre a porta para um outro aspecto, e era o segundo ponto que queria também salientar, que é o de se essa preocupação, se não era tida e agora passa a ser tida em conta pela necessidade, pela imposição legal de haver esta verificação ao nível da cadeia de valor, ao mesmo tempo, e reconhecendo que as melhores práticas e que a adoção de melhores práticas de governo societário é de facto um impulsionador daquilo que são as práticas de gestão e a qualidade da gestão, pode também servir como catalisador do crescimento, do desenvolvimento de empresas que antes, porventura, poderiam não ter capacidade, nem sequer conhecimento, nem sequer as estruturas de governo para poder pensar em formas alternativas de financiamento que passem pelo mercado. E, portanto, isto pode deixá-las mais próximas do mercado. Aliás, há uma iniciativa que foi lançada há praticamente um ano pela CMVM, precisamente para ir ao encontro daquilo que são empresas com algum potencial que possam não ter considerado no passado o mercado. É a Sandbox Market for Growth, no contexto do qual algumas das empresas que acederam, no fundo, a esse programa, vêm à procura de perceber como é que podem melhorar as suas práticas do governo societário. Portanto, tratar este tema na origem, quando temos uma empresa com potencial, mas que não é ainda de grande dimensão, acaba por ser relevante nestas duas frentes, não só porque é relevante para a cadeia de valor, mas também porque deixa as empresas mais próximas, eventualmente, de terem mais alternativas de financiamento. Como é que olhamos para os resultados? De forma sempre bastante crítica, no sentido de tomar este elemento como mais um elemento relevante da supervisão que fazemos. Neste caso, estamos a falar de emitentes cotados, mas a preocupação da CMVM com temas de governance transcende, vai até a entidades sobre as quais temos supervisão prudencial, o que não é o caso dos emitentes, mas no fundo é mais um elemento que nos ajuda a perceber ou a identificar situações de potencial risco, de graduação de prioridade com que se abordam os temas de supervisão nas suas múltiplas dimensões, porque de facto o tema do governo societário é transversal e, portanto, a partir daí podemos ficar com mais indicadores enfim, que nos ajudem a definir para onde orientar prioritariamente a supervisão. Claro, como disse antes, este é um elemento muito relevante para os investidores e, portanto, isto não deve fazer com que os acionistas e os demais stakeholders deixem de olhar também para estes resultados e perceber em que medida é que eles dizem alguma coisa às sociedades em que investem e quais são os poderes que têm para atuar. A CMVM, naturalmente, não tem as competências nem os direitos dos acionistas de intervir naquilo que é a apreciação da gestão, naquilo que é a aprovação ou reprovação de contas, de relatórios do governo societário. Portanto, é importante que haja também esta ideia de que todos estes elementos informativos, e daí a relevância da qualidade da informação e desta monitorização que permite também ter uma perspectiva evolutiva de como o mercado tem vindo a caminhar nestes temas. É importante que depois haja este salto para a situação específica de cada sociedade e, em particular, de cada investidor, e perceber em que medida é que podem, a partir destes elementos, exercer
os seus direitos. Portanto, há aqui uma intermediação que naturalmente a CMVM tem vindo a fazer e continuará a fazer, garantindo a qualidade da informação, mas é importante despertar os investidores para a necessidade deles próprios reagirem, de desafiarem a gestão, de participarem nas assembleias gerais e de não deixarem de exercer e de procurar salvaguardar naturalmente os seus direitos. Muito bem, enfim, já tocámos alguns pontos aqui de reflexão sobre o código e o exercício de utilização. Enfim, muitos mais haveria, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado aos três. Obrigado. Saudando naturalmente a primeira CMVM, a pessoa aqui do Conselho de Administração, saudando a parceira AM, na presença, na ausência do Miguel e na presença do Abel, e naturalmente as empresas que foram objeto de análise, os órgãos do IPCG, já falámos do CANDOS, os membros da Comissão Executiva, que, a exemplo dos anos anteriores, realizaram este criterioso trabalho. E os trabalhos podem ser sempre melhorados, como é natural. Uma palavra para Pedro Maia, que é um pouco, ia dizer o Jorge Miranda do Código, mas eu não quero ofendê-lo. Eu não quero ofendê-lo assim, e não é o Jorge Miranda, que gosto muito dele, mas que ele auto-arrogou-se de ser o pai da Constituição. Mas pronto. Mas, portanto, é um trabalho criterioso e estas felicitações têm. E depois há uma palavra histórica que é importante. Portugal, em 2014, 2015, deu uma demonstração tremendamente penosa a vários títulos. Penosa porque demonstrou que as grandes empresas em setores diversificados era o paradigma de ausência de governance. Isto é que é verdade dos factos. Foi um ano. E porque nós depois viemos a pagar isso. Estamos a pagar o preço das medidas que mais corretas ou menos corretas, não interessa, mas que foram consideradas na altura adequadas para ultrapassar essa realidade. Portanto, realmente, a partir de 2015, fez-se uma viagem que consubstancia esta realidade a partir de 2018, em que o mundo, do universo da Corporate Governance, um diálogo construtivo entre os três elementos que eu já referi, portanto, a CMVM, o IPCG e a AM, evoluíram para esta solução que parece uma solução que está a fazer o seu caminho. Não quero por demais agradecer aqui ao António Gomes Mota, que foi um elemento essencial, que conseguiu ultrapassar em muito o seu antecessor e que conseguiu dar corpo com os demais elementos, naturalmente, a que isto hoje se tornasse uma realidade. Queria também ressaltar o Duarte Calheiros, que foi, indiscutivelmente, tem sido um defensor e um batalhador por esta, e um concretizador, porque é preciso, depois há que levar a carta à Garcia, e não é demais estar a dar essa palavra. Finalmente, agradecer ao ECO. Não é muito gratificante ver que há na imprensa económica este interesse por uma realidade e que eles possam dar eco verdadeiramente àquilo que aqui tem sido dito e àquilo que tem sido postulado. Eu acho que vivemos num mundo de excesso de regulação e há que celebrar estes fenómenos de autorregulação. A autorregulação é uma prova de maturidade que verdadeiramente o mercado não a tinha, como demonstrou, como eu já disse, em 14, 15, mas pelos vistos tem vindo a demonstrar de uma forma gradualmente construtiva. Acho, partindo do otimismo aqui do Pedro Maia, eu tiro os professores e todos, porque acho que é mais fácil, de uma forma anglo-saxónica, partilho do otimismo dele na extrapolação que tem sido o desidrato da IPCG, não restrito naturalmente às empresas emitentes, de fazer crescer o bolo, o espectro da preocupação da corporate governance além empresas emitentes. E realmente não é fácil, a realidade portuguesa é o que é, também os desafios
que estamos a enfrentar e que tudo leva a crer que, pelo menos noutras jurisdições, vão ser desenvolvidos em sede de uma eventual desregulamentação, vai criar aqui uma, uma difícil coexistência de mercados que já eles são extremamente pouco concorrenciais. Isto é um aspecto que é relevante. E finalmente dizer-vos que foi tocado aqui um tema e eu simpatizo um pouco com a forma elegante como o Abel colocou a evolução da discussão da independência. Mas é um tema. É um tema. E é um tema difícil. É difícil. O país é pequeno, o mercado é pequeno, a independência tem sempre uma componente objetiva e subjetiva, e não é um elemento fácil. Não estava na cultura do empresariado português. E não podemos esquecer que a maioria das empresas, o free float, é muito limitado às empresas portuguesas. E, portanto, naturalmente, passa a ter um peso significativo dos acionistas de referência ou de maior participação. E, portanto, eu acho que é um tema que devemos sempre aprofundar. Aprofundar porque ele próprio cria checks and balances, cria mecanismos de controle que são desejáveis, porque como desejável é, e agora vou acabar com uma nota que me é muito querida e que eu tenho andado aqui a fazer um postulado junto à direção, que é a de abrirmos o espectro da diversidade. Acho que a diversidade do género marcou a agenda e realmente fez o seu caminho. Eu, aliás, fui daqueles que era contra o número clausus, converti-me pela necessidade e imperatividade, mas há outras diversidades e a riqueza numa boa gestão vive da capacidade de poder incorporar a pluralidade, da complementaridade de diferentes backgrounds, sejam eles setoriais, sejam de experiências internacional, sejam multidisciplinares e sejam etários. Nós vivemos num problema que há uma exclusão. A juventude, os jovens, muitos deles, como sabemos, não ficam no nosso país, queixam-se da dificuldade que é de haver abertura a nível de percussão na carreira de gestão por parte das gerações mais velhas. E os mais velhos queixam-se de que somos um país cuja a população, 40% da população ativa tem mais de 55 anos, e se nada for feito em 50, seremos o primeiro país da União Europeia e o quarto do mundo com a população mais idosa, o que não me parece uma visão assim, já não estarei cá, como é óbvio, mas portanto, e uma em cada 3 pessoas tem 65 anos neste país. Ora bem, o idadismo passa a ser um termo de gestão, da governance das empresas, da realidade das empresas, tem que coexistir com o problema do idadismo e mesmo, digamos, do espectro de diversidade que deveria existir. Isto para acabarmos com uma nota que seja favorável parcialmente à minha geração, não é? E uma nota de humor, porque acho que temos que ir procurando novos temas. Eu acho que aí a riqueza todo este tema da corporate governance é que ele vai evoluindo. E vai evoluir agora de uma forma muito radical, porque tudo aquilo que se antecipa ser a nova conjugação em termos mundiais vai suscitar isso. Seja nos mercados financeiros, seja em todos no mundo empresarial em geral. E esse desafio exige, naturalmente, uma boa corporate governance. Uma vez mais, agradecimentos do IPCG ao ECO. O Conselho Geral cumprimenta a direção e felicita os mais órgãos sociais e de implementação deste código e agradece a todos os que tiveram a disponibilidade de vir aqui e, em nome da direção e do IDECO, estão todos convidados ali para uma bebida. Muito obrigado.